Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Eduardo, bom dia, Carolina. Bom dia, galera. Pessoal, hoje é o dia para a gente continuar a nossa revisão tópico a tópico do edital do TSE. Hoje eu vou falar com vocês de 2 questões de prova, eu prometi para vocês. Ontem eu entreguei 2 questões, no primeiro dia eu entreguei uma questão e hoje nós temos mais 2 questões da sua prova. A gente vai falar sobre competência do TRE, a gente vai falar sobre Ministério Público Eleitoral, a gente vai falar sobre sistemas eleitorais e a gente vai falar sobre inelegibilidade. Nessa live você vai conseguir em meia hora revisar aí pelo menos 4 a 5 tópicos do edital. Com certeza, e aprender tudo que pode aparecer na sua prova. O que eu falar aqui é o que pode aparecer. Então você vai ter uma explicação super clara, super simples e fácil desses tópicos. Vamos lá, galera. Olha só, nós tiramos do ar a live de segunda e a live de ontem. E hoje essa live, não vou mudar essa minha proposta. Essa live não fica gravada. Então, é para quem realmente quer mudar de vida, é para quem realmente quer aproveitar essa oportunidade. Eu acredito que o edital vai sair amanhã. Eu acredito sim que o edital vai sair amanhã. Então, para quem realmente quer transformar a sua vida, quer ir alcançar um salário, uma remuneração que vai mudar a realidade, sua realidade e a realidade da sua família, né? A gente tem que ter muita consciência agora que as oportunidades elas sempre aparecem, mas você precisa agarrar essas oportunidades. Então eu quero que você enxergue esse momento como talvez a grande oportunidade da sua vida, ou como o primeiro grande prêmio que você vai ganhar. A gente tem várias e várias outras trajetórias na vida. Vamos lá, quando a gente fala sobre competência do TRE, vocês aí que vão trabalhar no TRE, quais são as competências, o que compete ao TRE? Primeiro fato, gente, processar e julgar o registro e cancelamento do registro dos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos. Lembra quando a gente falou ontem do TSE, que a gente estava falando do registro dos diretórios nacionais dos partidos políticos? Agora eu estou falando do TRE, então registro dos diretórios estaduais e municipais. Além disso, gente, dos candidatos a governador do estado, vice-governador do estado, membros do Congresso Nacional e das assembleias legislativas de cada estado. Quem vai cuidar desses candidatos? TRE. Eu tô falando de eleições o quê? Regionais. Então, candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso, membros da assembleia que existe em cada estado, assembleia estadual, né, de cada estado, tudo isso competência do TRE. Além disso, pessoal, suspeição ou impedimento dos seus membros. Lembra que eu falei com vocês ontem? O juiz, quando está julgando, quando ele for julgar um determinado processo, uma determinada causa, ele não pode ter um interesse muito próximo relacionado àquela parte que está ali naquele processo. Então, se o juiz é marido de uma das partes do processo, se o juiz já atuou no processo como advogado no passado, nessas situações, esse juiz tem que se declarar suspeito ou impedido. E quem é que vai julgar a suspeição e o impedimento dos juízes do Tribunal Regional Eleitoral? O próprio Tribunal Regional Eleitoral vai julgar o impedimento, suspeição dos seus próprios membros, tá bom? Segunda competência do TRE. Terceira competência, gente, julgamento dos crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Então, quem julga os juízes eleitorais, no caso de suspeita, no caso de crime cometido pelo próprio juiz eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, habeas corpus ou mandato de segurança que trata sobre matéria eleitoral, contra ato das autoridades que respondem perante o Tribunal de Justiça daquele estado. Lembra que eu falei com vocês ontem que o TSE tem competência para julgar o habeas corpus e mandato de segurança contra atos do presidente da República no que tange a matéria eleitoral? Pois então, no que tange aos atos do presidente da República, competência do TSE. No que se refere aos atos daquelas autoridades que respondem perante o Tribunal de Justiça, aí é a competência do TRE. Por exemplo, mandato de segurança contra ato do governador de matéria eleitoral relacionada à matéria eleitoral, quem tem competência para julgar?
Tribunal Regional Eleitoral. Além disso, reclamações relativas às obrigações impostas aos partidos políticos, em âmbito que é no Diretório Estadual, pedido de desaforamento dos feitos não decididos pelo juiz eleitoral em 30 dias da sua conclusão para julgamento. Então, eu tenho um processo que está concluído para julgamento, já passou 30 dias e aquele juiz não se manifestou. Aí, uma das partes pode o quê? Pode pedir o quê? O desaforamento, o deslocamento dessa ação desse juiz. Poxa, ele não julgou, tem 30 dias que está aí para ele e ainda não julgou. Quem julga esse pedido de desaforamento? O TRE. Quem julga esse pedido de deslocamento? O TRE, a segunda instância da Justiça Eleitoral. Então, peraí, prof. Quando você falou ontem comigo sobre TSE, vamos lembrar? Competência do TSE. Registro e cancelamento do registro dos partidos políticos no que se refere ao Diretório Nacional desses partidos. Quando eu falo de competência do TRE, registro e cancelamento do registro dos partidos políticos no que se refere aos diretórios estaduais e municipais dos partidos políticos, exatamente. Quando eu falo de candidatos à presidência, vice-presidência da República, competência do TSE. Quando eu falo de candidato a governador, vice-governador, membros do Congresso, das Assembleias Estaduais, competência TRE. Quando eu falo de julgamento ligado a impedimento, suspeição dos próprios membros da Corte, quem julga quando é impedido, é suspeito um dos ministros do TSE, o próprio TSE que vai julgar. Agora, impedimento ou suspensão dos membros do TRE, quem julga? O próprio TRE. Além disso, gente, habeas corpus, mandato de segurança sobre matéria eleitoral contra ato praticado pelo presidente da República, quem julga? TSE. Habeas corpus, mandato de segurança de matéria eleitoral contra ato praticado por alguma das autoridades que respondem perante a segunda instância, perante o tribunal daquele estado, o tribunal do estado daquela região ali, quem julga? TRE. Além disso, pessoal, reclamações relativas a obrigações impostas aos partidos políticos. Em âmbito nacional, TSE, em âmbito regional, TRE. Além disso, existem recursos que são o quê? Recursos que vão ser julgados pelo TRE, pela segunda instância. Recursos de quê, prof? Frente ao quê? Frente às decisões que foram exaradas na primeira instância. Então, eu tenho um juiz eleitoral que editou uma determinada decisão que eu não estou concordando. Eu posso ajuizar um recurso para a segunda instância, para o TRE? Posso sim ajuizar um recurso para a segunda instância. Além disso, quando eu tenho um juiz eleitoral de primeira instância que denegou ou concedeu um habeas corpus ou mandato de segurança no que se refere à matéria eleitoral, dessa decisão cabe recurso para o TRE também. Então, lembra aí dessas competências que a gente falou. Competência do TRE. Vou falar de novo, gente. Cancelamento e registro dos diretórios estaduais dos partidos políticos. Além disso, candidatos a governador, vice-governador, membros do Congresso Nacional, membro das Assembleias Estaduais, competência do TRE. Além disso, também é competência do TRE julgar a suspeição ou impedimento dos seus próprios membros. Além disso, também é competência do TRE julgar os crimes eleitorais cometidos pelos juízes eleitorais. Além disso, julgar os habeas corpus, mandato de segurança contra ato de autoridade que responde na justiça perante o tribunal daquele estado, perante o Tribunal de Justiça daquele estado. Além disso, reclamações que foram impostas aos partidos políticos, responder essas reclamações, e pedidos de deslocamento, desaforamento dos feitos não decididos em 30 dias já estão conclusos para aquele juiz e até então não foram decididos. Esse pedido de deslocamento também é uma competência do TRE. No que tange às competências recursais, a primeira instância tomou uma decisão. Você não está de acordo com essa decisão, você é advogado. Pode interpor um recurso para o TRE? Pode. Além disso, um juiz de primeira instância concedeu ou denegou um habeas corpus ou mandato de segurança. Cabe recurso para o TRE? Também cabe recurso para o TRE. Competências, que são as competências, né, gente? Que a gente fala da função principal, que é a função típica da justiça eleitoral, que é a função de julgar.
Claro que cada tribunal, cada instância da Justiça Eleitoral também desempenha atipicamente funções que são de administração, funções que são de normatização. Por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral, ele vai administrar o seu próprio orçamento? Ele vai organizar um concurso público para provimento de cargos, que é uma função administrativa? Ele vai desempenhar compras públicas? Vai. Tudo isso é função administrativa. Além disso, o TRE também vai normatizar, vai editar resoluções, portarias. Lembra o que é norma, gente? Eu tenho uma hierarquia das normas. A Constituição está aqui em cima. Embaixo da Constituição eu tenho as leis. Abaixo das leis eu tenho o quê? Os atos normativos. Quando eu falo de norma, eu estou falando dos atos normativos. Ato normativo inova no ordenamento jurídico? Não. Quem inova no ordenamento jurídico, em regra, é a lei. Salvo se eu estiver falando de um regulamento autônomo, mas é uma hipótese que a gente estuda lá no direito administrativo. Em regra, ato normativo não inova no ordenamento jurídico. Ato normativo vai ser editado para facilitar a aplicação da lei, clarificar o conteúdo da lei, beleza? Então, eu já falei do TSE, já falei do TRE, agora eu vou falar da primeira instância da Justiça Eleitoral, as juntas eleitorais e os juízes eleitorais. Lembra o que é junta eleitoral? Junta eleitoral é composta por 2 ou 4 cidadãos que, junto com o juiz de direito, vão receber uma série de competências para auxiliar nesse processo eleitoral. Prof, essa junta eleitoral, ela existe sempre? Não, ela é um órgão temporário que vai surgir aí 60 dias antes das eleições. 60 dias antes das eleições vão ser indicados alguns nomes por esse juiz e esses nomes serão publicados no Diário Oficial. Você, analisando aquele diário, pode impugnar esses nomes? Não concordo com essas pessoas, com esses cidadãos que vão auxiliar o juiz. Não concordo. Porque um deles, ele é filho do candidato a prefeito. Você pode impugnar essa escolha? Pode impugnar as escolhas, né, dos cidadãos no prazo de 3 dias. Lembre-se, gente, que não pode fazer parte da junta quem tem interesse direto na eleição. Os candidatos, aqueles que exercem cargo em confiança muito próximos dos candidatos, não podem ser membro da junta. Além disso, gente, quem trabalha nas eleições, autoridades policiais, pode fazer parte da junta? Não pode. E, além disso, parentes, o quê? Parentes de qualquer grau daqueles candidatos ou colegas de trabalho daqueles candidatos, tá bom? Não podem fazer parte da junta eleitoral. Prof, quais são as competências da junta eleitoral? A primeira instância da Justiça Eleitoral. Primeira competência: apurar no prazo de 10 dias as eleições realizadas nas zonas eleitorais. Prof, como é que funciona isso mesmo? Quando eu falo de primeira instância, eu estou falando de eleição de prefeito e de vereador. Prefeito, vice-prefeito, vereador. Beleza? Ainda vai começar a estudar agora, para começar a estudar agora mesmo. Não existe nenhum material que te permite esgotar a matéria em pouco tempo. O edital está chegando e vocês estão desesperados, porque a matéria é muito grande, é muita lei seca. E não adianta, sabe, fugir da lei seca. A lei seca, ela despenca, não adianta não estudar a lei seca. Então, como é que você vai estudar agora? Estuda um material objetivo que, de fato, responda a todas as questões de prova. Você já sabe, o meu livro responde a qualquer questão de prova dos últimos 11 anos. Não existe questão de prova que não seja respondida por esse material fininho. E eu não adianta falar, eu tenho que provar isso. No final de cada página você tem acesso às questões de prova página a página. Você já sabe, o que está em verde responde a 100 questões de prova, o que está em amarelo a 200 questões e o que está em vermelho a mais de 300 questões. O que está em azul são os exemplificando. Terminou de ler essa página, aproxima o celular do QR Code de questões, responda as questões que cobram o conteúdo dessa página. Assim você vai o quê? Praticar o que você acabou de aprender na hora, entender como que a banca cobra, fica mais tempo na etapa mais importante, porque hoje vocês perdem milhares de horas lendo o PDF que vocês esquecem, assistindo videoaula que vocês esquecem e não sobra tempo para fazer a questão. E o mais importante é fazer a questão. Então tá tudo errado. Sabe, tá tudo errado? Tá tudo errado. Aquela pessoa que faz regime, mas come um docinho? Tá tudo errado. Tá tudo errado. Não é assim que funciona. Não sou eu que tô falando. Todos os professores do país falam. Quem faz mais questão é quem passa. Mas se não sobra tempo para fazer questão,
você fica numa situação complicada, né? É por isso, gente, por isso que eu fiz para vocês um material bem objetivo, para que você consiga responder, passar mais tempo respondendo questão. Você fica mais tempo respondendo questão, porque aqui eu mostro para vocês frase a frase o que é mais cobrado, o que você tem que prestar mais atenção e trago as questões página a página. Se você achar uma única questão que não seja respondida pelo meu livro, você ganha R$1.000. R$1.000, galera. Você pode acessar as questões tanto pelo celular quanto pela plataforma do curso, viu, querida? Você pode acessar as questões pela plataforma, pelo computador, tá bom? Tem jeito. Vamos lá, galera. Pontos importantes. A gente já falou sobre TRE, junta eleitoral, desculpa. Resolver as impugnações e demais incidentes que foram verificados no momento ali da contagem dos votos. Expedir os boletins de apuração dos votos, isso também é competência da junta. E expedir o diploma para os candidatos eleitos em âmbito municipal. Beleza. E o juiz eleitoral da primeira instância? Lembra que o juiz eleitoral é um juiz da Justiça Comum que foi designado para atuar como juiz eleitoral pelo prazo de 2 anos, que pode ser prorrogado por mais 2, no máximo 4 anos. Vamos entender. O juiz eleitoral, ele tem que fazer cumprir as decisões do Tribunal Regional. Pessoal, qual plataforma? A minha plataforma. Para quem não sabe, quem está aqui de paraquedas, a Prof tem um curso que é do Manual da Aprovação. Nós temos uma plataforma que traz tudo isso aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho de novo. Vocês já sabem como funciona, mas não custa falar. Cada matéria você aprende em 7 dias. Por quê? No início do livro eu mostro para vocês o que é mais cobrado. Videoaula em cada capítulo é uma videoaula só. Eu não quero que você perca tempo com milhares de videoaulas que você vai esquecer, você não tem mais tempo. O texto é todo colorido porque a gente já marcou para vocês. O que está em verde responde a 100 questões de prova. O que está destacado em amarelo responde a 200 questões de prova. E o que está destacado em vermelho a mais de 300 questões. Como é que você vai estudar? Terminou de ler essa página? Aproxima o celular do QR Code de questões e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo de cada página. Você recebe, gente, tanto o livro em meio físico na sua casa, quanto o livro em meio digital. Quem adquirir, quem tiver acesso ao meu material, amanhã a gente vai liberar para vocês a única última turma do TSE, do Combo TSE, com todas as matérias. Prof, você vai liberar aqui no Instagram, nós vamos liberar nos grupos de WhatsApp, né? Porque eu acompanho os meus alunos. Meus alunos vão receber o livro físico, vão receber as videoaulas, vão receber milhares de questões comentadas, todas comentadas. Além disso, eles também recebem cola da prova. Na véspera da prova, vocês recebem a cola da prova, que eu acho que vai cair tópico a tópico do edital. Eu falo tópico a tópico, o que vai cair de tópico a tópico. Foi essa cola da prova que acertou todas as questões do concurso do INSS em pouquíssimas páginas. Ela, pra mim, é melhor do que qualquer coisa que existe no mundo. A cola da prova. Qualquer coisa que já existiu. E também recebem a legislação comentada. Os 100 primeiros matriculados amanhã vão receber a legislação comentada em exemplos. Então, é amanhã, galera. Anota aí. Dito isso, a gente já falou sobre... Não, terminar sobre o juiz eleitoral. Galera, não me façam tantas perguntas. Não vou mais responder. O juiz eleitoral tem que cumprir as decisões dos tribunais, tem que processar e julgar os crimes eleitorais ou comuns que forem conexos aos crimes eleitorais, respeitando a competência originária do Tribunal Regional Eleitoral e do TSE, decidir habeas corpus ou mandato de segurança em matéria eleitoral, fazer as diligências que julgar necessário, tomar conhecimento das reclamações, expedir os títulos eleitorais. Quem vai expedir os títulos eleitorais? O juiz eleitoral. Expedir os títulos eleitorais, conceder a transferência do eleitor, juiz eleitoral. Ah, prof, isso cai, hein? E dividir a zona em sessões eleitorais. Eu falei isso com vocês ontem. Dividir a zona em sessões eleitorais. Lembra que a gente conversou um pouquinho? Não esqueçam disso, gente. Zona eleitoral é todos os locais de votação. É a divisão que a Justiça Eleitoral faz para organizar as eleições. O laranjinha são os locais de votação, o prédio da escola que você entra para votar. E sessão eleitoral é aquela sala que você entra para votar. Nossa, tá muito quente, meu povo. Meu povo. Tá quente demais, a prof começa a suar.
Vamos lá. Além disso, eu quero falar com vocês sobre Ministério Público Eleitoral. Galera, Ministério Público. Existe um prédio escrito Ministério Público Eleitoral? Não. Quem que é o Ministério Público Eleitoral, prof? O Ministério Público, a gente divide em Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. No Ministério Público da União está o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar. Como é que funciona esse tal de Ministério Público Eleitoral? Porque o Ministério Público tem a competência constitucional de atuar nos processos, em todo esse processo eleitoral. Como é que funciona? Gente, vai atuar como Ministério Público Eleitoral tanto membros do Ministério Público Federal quanto membros do Ministério Público dos Estados. Como é que funciona? No âmbito da primeira instância da Justiça Eleitoral, vão oficiar os promotores eleitorais. Promotor eleitoral é um promotor que faz parte do Ministério Público daquele estado, correto? Como é que funciona? O chefe do Ministério Público do Estado de Minas vai indicar para o Procurador Regional Eleitoral alguns nomes. Nomes de promotores eleitorais que vão o quê, gente? Atuar enquanto promotores, nomes de promotores estaduais que vão atuar enquanto promotores eleitorais perante a primeira instância da Justiça Eleitoral. Então, peraí, como é que funciona isso aí, prof? O Procurador Regional Eleitoral vai receber algumas indicações do chefe do Ministério Público daquele estado. Então, o chefe do Ministério Público do Estado de Minas vai indicar alguns nomes para o Procurador Regional Eleitoral. Com esses nomes, com essas indicações, o Procurador Regional Eleitoral vai designar alguns promotores estaduais para atuarem na primeira instância da Justiça Eleitoral como promotores eleitorais. Exatamente. Vocês estão vendo que não existe um corpo próprio de servidores do Ministério Público Eleitoral. Quem atua como Ministério Público Eleitoral são os promotores estaduais e procuradores federais, tá bom? E como é que funciona esse tal de Procurador Regional Eleitoral? Pois então, eu tenho o Procurador-Geral da República, ele vai indicar, dentre os procuradores da República daquele estado, um Procurador Regional Eleitoral para atuar na segunda instância, né, gente? Na segunda instância da Justiça Eleitoral. Prof, e quem vai atuar como Procurador-Geral Eleitoral? O Procurador-Geral da República. Peraí, então. O Procurador-Geral da República é Procurador-Geral Eleitoral, exatamente. O Procurador Regional Eleitoral é um procurador da República, daquele estado, ou um procurador vitalício que foi indicado pelo Procurador-Geral Eleitoral. E na primeira instância atuam os promotores eleitorais. Promotor eleitoral é um promotor do Ministério Público do Estado, daquela região. Exatamente. Galera, a prof, meu amorzinho. Gente, vou pedir socorro. Amorzinho, você consegue colocar Eu tô suando, depois dessa live eu tô muito suando. Coloca o ventilador aqui pra mim, por favor. Por favor, obrigada. Gente, imagina. Olha só. Eu tô suando. Obrigada, amor. Tá muito quente, meu povo. Tá muito quente em Belo Horizonte. Tá muito quente. A gente tem que... O ar-condicionado fica no quarto. Tá quente. Então, vocês entenderam? Vamos... Nossa, olha só, tô suando. Tô brilhando. Faz a live no quarto. A próxima vai. Vamos lá, gente. Entendendo sobre o Ministério Público Eleitoral. Ai, muito obrigada. Entendendo sobre o Ministério Público Eleitoral. Galera, Ministério Público Eleitoral. Tem um prédio escrito Ministério Público Eleitoral? Não. Mas o Ministério Público tem a competência de desempenhar suas funções nos processos que envolvem matéria eleitoral. Como é que vai funcionar? Bom, no Brasil eu tenho o Ministério Público da União e o Ministério Público, um para cada estado, o Ministério Público Estadual, tá bom? O Ministério Público da União tá muito alto, pode dizer. O Ministério Público da União é formado por Ministério Público Federal, obrigada, amor. Ministério Público Federal, tá ótimo. Ministério Público Federal, Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, então compõe o Ministério Público da União. O Ministério Público dos Estados é um para cada estado, tá bom? Um para cada estado. Beleza. Como é que vai funcionar essa atuação específica quando eu falo de Ministério Público Eleitoral?
Perante a primeira instância da Justiça Eleitoral, vai atuar quem? Promotores estaduais. Quem é promotor estadual? Aqueles que passaram no concurso de promotor para atuar no Ministério Público de cada estado da federação. Como é que vai funcionar a escolha, prof? Quais são os promotores do estado de Minas que vão atuar como promotores estaduais? Como promotores eleitorais? Como é que vai acontecer essa escolha? O procurador regional eleitoral, ele vai receber indicações do chefe do Ministério Público do Estado de Minas, que vai indicar alguns nomes. Nomes de quem? Nomes de promotores que atuam naquelas zonas eleitorais, naquelas áreas daquelas zonas eleitorais. O procurador regional eleitoral, recebendo esses nomes, vai designar esses promotores para atuarem como promotores eleitorais perante a primeira instância da Justiça Eleitoral. Beleza? Ok. Prof, mas quem que é esse tal de procurador regional eleitoral? O que acontece? Não falei com vocês que tanto os procuradores federais quanto os promotores estaduais vão desempenhar as funções de Ministério Público Eleitoral? Pois então, o Procurador-Geral da República, que atua perante o TSE, que também é o Procurador-Geral Eleitoral, ele vai indicar o Procurador Regional Eleitoral, que vai atuar na segunda instância, dentre os procuradores da República que estão naquele estado. Ah, prof, agora eu entendi. Vocês entenderam isso? Meu Deus, é difícil mesmo, gente. Vou falar de novo só para não ter dúvida. Não existe Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público no Brasil é formado por Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados, um para cada estado. O Ministério Público da União, dentro dele, eu tenho o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar. Beleza. Não tem um prédio escrito Ministério Público Eleitoral. Prof, quem é que vai desempenhar, então, as funções de Ministério Público nos processos da Justiça Eleitoral? Como é que vai funcionar? Pois então, na primeira instância, quem vai atuar como promotor eleitoral, quem vai atuar nos processos eleitorais são promotores do Estado, promotores que fazem parte do Ministério Público daquele Estado. Prof, quais vão ser esses promotores que vão atuar como promotores eleitorais? Como é que vai funcionar? Eu estou no estado de Minas. O chefe do Ministério Público do Estado de Minas vai enviar uma indicação. Para quem? Para o Procurador Regional Eleitoral que está ali na segunda instância da Justiça Eleitoral. Esse Procurador Regional Eleitoral vai receber essas indicações e vai designar aqueles promotores que moram ali naquela região como promotores eleitorais. Então, quem que vai atuar perante a primeira instância? Eleições de prefeito, de vereador, promotores eleitorais promotores estaduais que foram designados para atuar como promotores eleitorais. Beleza. E o Procurador Regional Eleitoral, prof? Quem escolhe? Bom, gente, lá no TSE, lá no topo da hierarquia do Ministério Público, eu tenho o Procurador-Geral da República. Esse Procurador-Geral da República também é Procurador-Geral Eleitoral. Ele vai indicar um Procurador Regional Eleitoral em cada estado da federação, dentre os procuradores da República que residem naquele estado, que atuam naquele estado. Falei de novo, para não gerar dúvida, eu acho que agora ficou claro, tá bom? Não esqueçam disso, eu acho mais difícil cair uma questão sobre Ministério Público, mas vai saber. Vamos falar agora sobre uma questão quente que eu tenho certeza que vai cair, que é certeza absoluta. Eu quero falar sobre sistemas eleitorais. Galera, no Brasil nós temos 2 sistemas eleitorais. O sistema majoritário e o sistema proporcional. No sistema majoritário, eu tenho o sistema majoritário simples e sistema majoritário absoluto. Se você mora num município com até 200 mil eleitores, um município menor, uma área menor, o sistema que vai ser utilizado para decidir quem foi eleito é o sistema majoritário simples. Agora, se você reside em um município maior, com mais de 200 mil eleitores, um município maior, o sistema que vai ser utilizado é o majoritário absoluto. Como é que funciona? É o que a gente vê de 4 em 4 anos, né, pessoal? Está acontecendo as eleições para presidente da República. A gente vai utilizar, é claro, o sistema majoritário absoluto. Como assim? No primeiro turno, um candidato teve 30% dos votos.
outro teve 20, outro teve 10, outro teve 7, outro teve 5, totalizando os 100% dos votos. Vocês viram que nenhum candidato recebeu 50% dos votos mais um? Não recebeu. O que vai acontecer então? Teremos um segundo turno. Um segundo turno, prof, quem é que vai para o segundo turno? Os dois candidatos mais bem votados vão para o segundo turno, porque só vai ser presidente do Brasil quem recebeu 50% dos votos mais um. Então tá, prof, peraí. Existem dois sistemas que a gente tem que estudar para a nossa prova. Sistema majoritário, simples e absoluto, e o sistema proporcional. Exatamente. Sistema majoritário simples. Eu vou utilizar esse sistema nas eleições de prefeito, vereador, em municípios de até 200 mil eleitores. Sistema majoritário absoluto. Eu estou falando das eleições de presidente, governador, senador e prefeito em municípios que têm mais do que 200 mil eleitores. Sistema proporcional, aí eu vou falar das eleições para deputado federal, deputado estadual, vereador, dos membros do Congresso. Então, peraí, entendi, prof. O sistema majoritário simples é o que acontece aqui na minha cidade. Na minha cidade, são 10 mil eleitores. Então, um candidato recebeu 30% dos votos, outro 20%, outro 10%, outro 5%, outro 3%, outro 2%, mas aquele que recebeu 30%, poxa, ele recebeu a maioria dos votos. Vai ter segundo turno na minha cidade? Não. Se a sua cidade tem menos do que 200 mil eleitores, não vai ter segundo turno na sua cidade. Como é que vai ser o sistema que a gente vai utilizar para decidir quem é que vai, de fato, exercer esses cargos eletivos? O sistema majoritário simples nesses municípios. Agora, não, prof, eu moro no município maior, que tem mais do que 200 mil eleitores. E aí? E aí que a gente vai utilizar o sistema majoritário absoluto. Se nenhum candidato receber 50% dos votos mais um no primeiro turno, teremos um segundo turno. No segundo turno, quem vai para o segundo turno? Os candidatos mais bem votados no primeiro turno. Beleza, isso acontece nas eleições de quem, prof? Presidente da República, governador, senador e prefeito nos municípios com mais de 200 mil eleitores. Professora, e o sistema proporcional? Me explica isso. Para você entender o sistema proporcional, que a gente utiliza nas eleições de deputado federal, deputado estadual, vereador, dos membros do Congresso, do nosso legislativo, eu tenho que te explicar dois conceitos. O conceito de quociente eleitoral e o conceito de quociente partidário. Quociente eleitoral, como é que a gente vai calcular isso? Vou dar um exemplo que vai ficar claro, para o resto da vida você não vai esquecer. Digamos que em uma determinada eleição nós tivemos 100 mil votos válidos. Esse exemplo está aqui, olha. Tudo agora tem exemplo. A cor azul é o exemplificando. 100 mil votos válidos em uma determinada eleição. Para a Câmara dos Deputados daquele estado, do estado de Minas Gerais. Quantas vagas temos na Câmara dos Deputados naquele ano? 10 vagas. 10. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 100 mil dividido por 10. E vou chegar em 10 mil votos. É o quociente eleitoral daquele estado. Ou seja, para o estado de Minas Gerais eleger um deputado, aquele deputado, aquele partido tem que ter recebido pelo menos 10 mil votos. Por quê, prof? Porque no sistema proporcional, o voto é do partido. Vou te explicar. Cheguei então nesse número de 10 mil votos. Beleza. Digamos que um determinado partido político, somando todos os votos recebidos por todos os candidatos daquele partido, aquele partido recebeu 26 mil votos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 26 mil votos, o total de votos que aquele partido recebeu, e vou dividir por 10 mil. 10 mil é quanto custa uma cadeira na Câmara dos Deputados naquela eleição. E aí eu vou chegar em qual número? 2,6. E eu vou arredondar, né? Não tem como ocupar 2 vagas e meio na Câmara dos Deputados. Eu vou arredondar. Quer dizer que aquele partido vai ter direito a 2 vagas. Prof, quem que vai ocupar essas 2 vagas daquele partido? Os candidatos mais bem votados. Vocês entenderam isso? Com um exemplo, eu achei que ficou mais fácil.
O que acontece? Para a gente saber como é que vai funcionar as eleições do Congresso no sistema proporcional, eu tenho que entender esses dois conceitos, quociente eleitoral e quociente partidário. Quociente eleitoral, eu vou pegar o número total de votos válidos, dividir pelo número de cadeiras disponíveis. Então, o total de votos válidos para os deputados federais do estado de Minas Gerais foram 100 mil votos. São quantas cadeiras para esse estado? 10 cadeiras. Eu pego 100 mil, divido por 10, ou seja, cheguei no número de 10 mil. 10 mil é o meu quociente eleitoral. Quanto custa? Quantos votos eu tenho que ter para conseguir eleger pelo menos um candidato? Quanto custa uma cadeira na Câmara dos Deputados? Nessa eleição exemplificativa, 10 mil votos. Beleza. Digamos que o partido PMDB recebeu 26 mil votos no total. Aí a gente vai somar todos os votos recebidos por todos os candidatos daquele partido. Recebeu 26 mil votos para as cadeiras do estado de Minas Gerais. Eu vou pegar 26 mil, dividir por quanto? Por 10 mil, que é quanto custa naquele ano uma posição, uma cadeira na Câmara dos Deputados. Ah, prof, tô entendendo. Agora vocês estão entendendo? E aí, então, eu pego 26 mil, divido por 10 mil e chego no número de 2,6. São 2 cadeiras que aquele partido vai ter naquele ano, naquela eleição. Prof, essas 2 cadeiras na Câmara dos Deputados vão ser distribuídas para quem? Para os 2 candidatos mais bem votados. Ficou claro, galera? Me responde aí, prof. Ficou claro, não ficou? Me responde aí, gente. Ficou claro para vocês? Vocês entenderam? Esse conceito é bem importante. No sistema proporcional, os votos são dados no partido. Por isso que a gente tem esses dois conceitos, quociente eleitoral e quociente partidário. Todo mundo entendeu? Eu quero ver se tem alguém com dúvida. Sim. Explica novamente, por favor. Olha só. Quociente eleitoral. O que acontece? Nas eleições, vou explicar novamente só para Viviane. O que acontece, Viviane? Nas eleições para deputado estadual, deputado federal, vereador, a gente vai utilizar o sistema proporcional. No sistema proporcional, quem detém os votos, né? Quem tem os votos é o partido. Diante disso, nós vamos então calcular 2 quocientes, quociente eleitoral e quociente partidário. Como é que eu calculo o quociente eleitoral? Eu vou pegar o total de votos válidos dados naquela eleição. Então, peguei o total. Nesse exemplo que eu falei com vocês, o total é 100 mil votos, tá bom? Prof, mas quantas vagas? Esses 100 mil votos são para preencher quantas vagas na Câmara? 10. Estou fazendo arredondado para ficar mais fácil. O que a gente vai fazer para calcular o quociente eleitoral? Eu vou pegar o total de votos válidos, 100 mil votos, e dividir por 10. Cheguei no número 10 mil votos. 10 mil votos é quantos votos custa uma cadeira na Câmara. Quanto custa uma cadeira na Câmara naquela eleição? Como são 10 cadeiras, foram 100 mil votos, quer dizer que custa 10 mil votos. Beleza. Com isso, eu tenho o quociente eleitoral, que nesse exemplo vai ser de 10 mil. Dito isso, agora eu vou analisar o quociente partidário. Quociente partidário, eu vou pegar o total de votos válidos que aquele partido recebeu naquela eleição, considerando todos os candidatos do partido. Todo mundo que se candidatou para aquelas vagas, eu vou somar todos os votos que todos os candidatos daquele partido receberam, todos que se candidataram para aquelas vagas. Digamos que chegamos no total de 26 mil votos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 26 mil votos e vou dividir por 10 mil. Por quê? 10 mil é quanto custa uma cadeira na Câmara dos Deputados naquele ano. Lembra que a gente já chegou nesse número? Quanto custa? Por quê? Nas eleições proporcionais, os votos são do partido. Os votos são do partido.
Por quê? Olha só como é que vai acontecer. Vou pegar 26 mil dividido por 10 mil, que é o quociente eleitoral, e vou chegar ao número de 2,6. Quer dizer que aquele partido, considerando todos os votos que aquele partido recebeu, considerando todos os candidatos para aquelas vagas daquele partido, aquele partido vai ter direito a 2,6 vagas. Ou seja, a gente não tem como ocupar 2,5 vagas na Câmara. Não tem jeito. Eu vou cortar uma pessoa pelo meio? Não tem jeito. Aquele partido, ele vai o quê, gente? Claro que esse custo varia em cada eleição, depende do número total de votos. Isso aqui, esse número, é um número exemplificativo, né, galera? Então, é claro que esse custo, o custo de cada cadeira vai variar em cada eleição, claro. Beleza, aí o que a gente vai fazer? Esse partido teve o quê? 2,6 vagas. Não tem como ocupar o 0,6 de vaga. Aquele partido, então, vai ocupar 2 vagas. Prof, o partido vai ocupar 2 vagas e vai distribuir essas vagas para quem ele quiser? Não. Vai distribuir essas vagas para os 2 candidatos mais bem votados. E é assim que a gente preenche a nossa Câmara dos Deputados, tá bom? Então, os 2 candidatos mais bem votados daquele partido vão o quê? Vão ocupar essas cadeiras. Vocês estão vendo que por essa razão, que os partidos muitas vezes eles têm vários candidatos justamente porque os outros candidatos vão aumentar esse número do quociente partidário? Correto? Tem candidato ali que a gente já sabe que não vai ganhar. Esse aí não vai ganhar, não. Não vai ser o mais bem votado. Mas ele vai ajudar o cálculo do quociente partidário. Eu preciso de muito voto. Meu partido precisa de muito voto. Entendeu? Beleza? Pessoal, de hoje eu quero falar isso com vocês. Presta atenção. Essa live não vai ficar gravada, espero que vocês tenham aproveitado. E amanhã nós temos o nosso super lançamento do combo TSE completíssimo para quem quer alcançar a aprovação nesse concurso. O material foi feito para você que tem pouco tempo para estudar. Na reta final, 7 dias para esgotar cada matéria, ainda dá tempo. Então, presta muita atenção nessa oportunidade, vai ser amanhã. Prof, eu ainda não tô nos grupos. Galera, quem não tá nos grupos, é só clicar, mandar um direct. Eu quero o link dos grupos que eu quero participar do lançamento amanhã. Os 100 primeiros matriculados recebem a cola da prova e recebem também a legislação explicada com exemplos e as questões que cobram aquela lei seca. Galera, não tem desconto para quem está na live. Os 100 primeiros matriculados vão ganhar esses bônus que é inacreditável e imperdível. Quem está estudando para o INSS, nós vamos liberar também vagas no INSS amanhã. Também vamos! E combo policiais, eu esqueci de falar. A galera tá tão ligada no TSE que eu esqueci de falar. Um beijo grande para vocês. Tchau, tchau.